Para quem duvidava, tá aí Yuri Romão reeleito, né, para o biênio 2025 e 2026. Vamos falar do planejamento do esporte e dessas eleições que ficaram mais uma vez escancaradas, né? Como o esporte não tem uma oposição forte há bastante tempo. Desta vez o Yuri Romão ganhou com mais de 1.000 votos aí de diferença, né, para a oposição, coisa gritante, né? Foi um absurdo, uma lavada, como ele mesmo falou, uma lapada nas eleições. Mas a gente vai falar sobretudo das eleições e também do planejamento, né, desse início de planejamento aí do esporte para 2025. Antes da gente começar o vídeo, irmão, deixa seu like, se inscreve no canal e desde já peço desculpas, né, por estar falando com essa voz meio fanha, o olho mais lacrimejando. Pô, tô adoentaço aqui, com a febre que parece que não passa nunca, gripado. Então acho que só isso aí vale o like, tá? Rapaziada, como o próprio site do GE fala aqui, né, que Yuri Romão ele acabou de se reeleger para presidente do biênio 2025 e 2026 do esporte, ganhando com uma disparidade gigantesca sobre o Rafael Arruda, né? E o próprio GL traz um levantamento aqui das eleições bem interessante, pois a última eleição que o Sport teve, assim, que realmente foi uma disputa maior, né? Foi em 2021. Essa eleição que deveria ter sido iniciada ali no final de 2020, né? Mas teve todo aquele contexto do Covid e tudo mais. Bem, o Milton Bivar ganhou aquelas eleições em 2021 com 1.023 votos. Já Nelo Campos, né, teve 985 votos. Então, assim, o Milton Bivar ganhou, pô, ganhou, mas ganhou com uma diferença ali de 2% aproximadamente, né? Teve 43% dos votos e Nelo com 41,75%. E aí tivemos o Demiro Gouveia, o Eduardo Carvalho. Então tá aí outros oposicionistas, né? Porém, Milton não conseguiu concluir, né, o seu mandato aí à frente do Esporte Clube do Recife. Deixa eu só silenciar o celular. E aí teve umas novas eleições, né? Uma eleição suplementar após a vacância de Milton em 2021, no qual Leonardo Lopes, que tinha o seu vice Yuri Romão, ganhou com 83,7%, né? O José Valadares ali, que era a oposição naquele momento, acabou ficando com 16,2%. Em 2022, Yuri Romão ganhou de lavada do Luciano Bivar. Foram 1.463 votos, ou seja, 96,5% dos votos para Yuri Romão. E Luciano Bivar ficou com apenas 3,5, 53 votos. Acho que isso aqui foi a maior disparidade das eleições do esporte, tá? Já em 2024, pelo menos até onde eu estava vendo a apuração, acho que acabou agora a 15ª urna, o Yuri Romão estava com aproximadamente 1.100 votos, eu acredito, 1.110 votos, alguma coisa assim, e o Rafael Arruda estava nem com 300 votos. Então, assim, foi uma disparidade gigantesca do Yuri Romão, e aqui a gente tem que pontuar, né, algumas coisas do próprio Yuri Romão. Como, por exemplo, o Yuri Romão, gente, ele é um gestor financeiro muito bem, né? Muito bom. Ele veio dessa área de bancos, conseguiu reestruturar o esporte financeiramente falando, tem as suas qualidades, né? Suas virtudes, mas ele também tem seus erros, né? Não vamos fechar os nossos olhos e achar que o Yuri Romão é a solução de tudo. Longe disso. O problema é que a oposição, principalmente esse ano de 2024, foi muito fraca, não conseguiu levantar votos direitos pelas propostas que não tinham muito nexo, né? Uma das propostas da oposição era profissionalizar o Esporte Clube do Recife, mas como assim profissionalizar? O próprio candidato não sabia muito bem como iria profissionalizar o Esporte Clube do Recife. Só era mais, se o Yuri Romão tá aqui, eu tô ali. Se o Yuri Romão quer ir por aqui, eu quero ir por lá. Então, assim, ser oposição precisa também ter propostas concretas, precisa ter métodos, precisa mostrar o empenho, mostrar o caminho. Às vezes o caminho que o Yuri Romão está trilhando está correto, só que precisa tomar outros meios para chegar no mesmo fim. Então a oposição precisa ter essa ideologia forte, precisa ter uma metodologia de trabalho muito bem definida, coisa que não aconteceu, né? O Rafael Arruda, se eu não me engano, foi vice-presidente, vice
é, eu não sei se foi vice do prefeito de Jaboatão, gente. Vocês vão me desculpar, eu não moro em Recife, mas foi alguma coisa assim. E perdeu as eleições de política mesmo, né? E correu para o esporte. Então, assim, várias e várias decisões que o próprio Rafael Arruda tomou fizeram com que o Yuri Romão se reelegesse. A decisão de tirar um membro da comissão, né, do Rafael, e esse membro, horas depois, judicializar a chapa do Yuri Romão, e não satisfeito, foi lá, recorreu a rescisão, a decisão do juiz, né? E o juiz, mais uma vez, impugnando realmente essas judicializações que foram feitas por parte aí do João Lima, né, um dos conselheiros da chapa do Rafael Arruda. Então, assim, tudo só mostrou que estava muito despreparado, né? Pegaram um dos piores momentos aí do ano do Esporte Clube do Recife, na qual uma criança perde um dedo, lançado por uma bomba de uma torcida organizada. E aí fizeram uma campanha, um marketing em cima disso. Então, assim, mostraram que ainda são muito amadores, estão muito verdes, não têm ideias muito bem definidas. E isso, ao invés de tirar pontos, né, do Yuri Romão, acabou reelegendo o atual presidente e então presidente para o biênio 2025 e 2026. Vamos lá. O planejamento do esporte ele começa atrasado, tá? Começamos atrás de Vitória, que já começou suas contratações, de Juventude, que também já começou as suas contratações, do próprio Ceará, que também já começou as suas contratações, formulação de elenco, né? Tá fazendo toda aquela revisão ali para início do campeonato. Começamos atrás de bastantes clubes que estão na Série A, que em tese seriam os nossos concorrentes diretos, né? Que são aqueles clubes que a gente almeja, que são os clubes top 5 ou top 6 ali que vão brigar para não cair, né? Como é o Ceará, como é o Mirassol, que também já começou seu planejamento para 2025, o próprio Sport, o Vitória. Então, cara, sendo bem sincero para vocês, começamos atrasados demais da conta em relação aos outros clubes e precisamos correr atrás do prejuízo. E como poderemos fazer isso? De fato, agora acertando as contratações, acertando com o treinador Pepa, começando o ano com as melhores contratações possíveis. E eu cito o ano de 2024. O Sport começou 2024 com contratações muito decentes para uma Série B, né? O Luciano Castan, que em tese tinha uma bagagem ali vindo do Cruzeiro, uma das melhores defesas da Série A. Começou trazendo o Barleta, começou trazendo o Romarinho, trouxe o Coutinho, um dos artilheiros da Série B. Claro que muitas dessas contratações não vingaram, né? É verdade. Mas em tese foram contratações muito boas, né? O Lucas Ramon, lateral do Mirassol, que chegou jogando muito bem também no Sport, e aí depois perdeu espaço, né, para a última joia do Sport, que foi o Pedro Lima. Então, assim, o Sport em 2024, em tese, começou muito bem as contratações. Meio do ano eu não gostei tanto, né? Chegaram algumas peças ali que não agradaram muito, principalmente ali a torcida e também nós que analisamos, né, o Sport Clube do Recife. Agora, precisamos fazer contratações minimamente decentes para a Série A. Um dos problemas do Yuri Romão é o problema de campo, é a formação de elenco, né? É manter o elenco em suas mãos, é ter o pulso firme, é saber cobrar nos momentos que precisam ser cobrados. Isso ele precisa melhorar, precisa começar a escutar mais a torcida, começar a trazer a torcida de volta para o esporte. Isso vai fazer com que os sócios cheguem mais junto, que a torcida lote ainda mais o estádio, né, a Ilha do Retiro. Então, uma crítica construtiva aí para o trabalho do Yuri Romão. Financeiramente não temos muito o que falar, o cara conseguiu recuperar bastante dívidas aí que o esporte tinha, né? Entrou em recuperação judicial, o que ajudou demais no abatimento de algumas dívidas que o esporte tinha com a União. Então, é isso. Boa sorte para o Yuri Romão aí no biênio 2025 e 2026, né? Que o Sport agora realmente, como a própria chapa dele falou, né? É o slogan da chapa dele, o nome da chapa dele é daqui para cima. Agora, de fato, esperamos que o Sport nunca mais volte para a Série B e que o Sport se profissionalize cada vez mais e que o planejamento, né, de fato, comece aí para 2025. Vale ressaltar, já dei essa notícia em outros lugares, né? Até no canal ali do Drayton Madeira, abraço aí pro Drayton.
Lucas Lima deve permanecer para 2025. Estava faltando só, de fato, o Yuri Romão vencer as eleições. Pepa deve ter o seu contrato renovado. Também era um gatilho, né? Se o Yuri vencesse as eleições. O próprio Matheus Friso, né? Que foi um nome que surgiu. Tem um contrato com o Sport. Está faltando, de fato, agora só o Matheus Friso assinar. Então, o Sport tem reforços engatilhados aí para iniciar 2025. Tava faltando de fato as eleições que aconteceram. Agora é ver qual que serão os jogadores que vão chegar para o Sport em 2025 para esse início de temporada e disputa da Série A. Quero saber de você. Yuri Romão venceu? Foi legítimo ou não foi? Foi bom para o Sport ou não foi? Deixa aí nos comentários. Um abraço e até mais. Fui!